Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação Presbítero Márcio Guerra. Paz do Senhor, queridos, estamos de volta com o nosso programa Jesus Fonte de Vida e já quero informar você que não é inscrito, se inscreva para chegar a notificação, e você que já tem a notificação, compartilhe, porque nos ajuda e também ao mesmo tempo vai ter um material de edificação e você vai conferir o que o programa vai tendo durante o nosso início de programa e também os convidados. E hoje, olha, nossa convidada, ela vai trazer um pouquinho da sua história de vida. E ela canta e vocês vão gostar muito. E para a gente começar nesse momento com a nossa irmã Patrícia Vaz. Muito bem, paz do Senhor. Amém, amém, presbítero. Quem é Patrícia Vaz? Patrícia Vaz é uma mulher de Deus, primeiramente, né? É uma mulher guerreira, é uma mulher de desafios, esposa, mãe, avó. Essa é irmã Patrícia Vaz. Muito bem, hoje a gente vai conversar bastante e o programa Jesus Fonte de Vida está só começando. Então não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso podcast. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Meus irmãos, estamos de volta e hoje conversando com nossa irmã Patrícia, e ela vai falar um pouquinho sobre a família dela. Irmã Patrícia, primeiramente, a senhora é natural de onde? Família? Quantos irmãos? Pai, mãe? Bom, eu sou do Cabo de Santo Agostinho, sou filha de Nilza e Wilson. Eu tenho mais 3 irmãos, né? 2 irmãs e um irmão.
e sou mãe de 3 filhos. Minha família toda é praticamente do Cabo, né? Tenho uma tia que mora em Brasília, mas natural mesmo do Cabo de Santo Agostinho. Que lembranças tem daquela época de infância sua? Ah, uma coisa que me marcou muito na minha infância é eu era uma menina assim muito levada, né? Eu sempre fui muito família, sempre fui muito defensora das minhas irmãs, né, dos meus irmãos. Sempre fui aquela, vamos dizer assim, a mãe de todos, né? E uma das coisas assim também que me marcou na minha vida, na minha infância, é que eu deixei a chupeta muito tarde, né? E minha mãe, eu com 10 anos, eu ainda chupava a chupeta. E minha mãe tirava a chupeta. Aí, os meus coleguinhas iam lá em casa, que chupava a chupeta, menorzinho. Aí eu pegava, brincava com eles, tirava a chupeta deles, escondia. E escondia quando de repente chegava a mãe. Nilza, olha, meu filho deixou a chupeta aqui. Aí minha mãe dizia, não. Aí minha mãe já dizia, isso foi Patrícia. Quando chegava no quarto, eu já tinha ido dormir cedo. Aí estava eu debaixo do lençol chupando a chupeta do coleguinha. Isso assim, é uma coisa que eu sempre conto, é uma coisa que me marcou muito, mas eu fui uma filha assim muito amada. Fui primeira filha, sobrinha, né, neta. Então, mas fui uma pessoa muito amada, não tenho que falar não, pelos meus pais, pela minha avó, né? Na época eu não era evangélica, né? Na família não era. Aí tinha a madrinha, né? Aí tem uma madrinha que eu digo que ela é a minha segunda mãe, mas assim, foi uma infância boa, apesar de ter sido mãe muito nova, né? Eu fui mãe muito nova, fui mãe aos 16 anos. Hoje eu tenho com 50, vou fazer 54 anos e tenho a minha filha com 37, vai fazer 38 anos, né? Então, você vê que fui mãe muito nova mesmo, né? Tenho aí uma neta com 18 anos, vai fazer agora, né? Então, mas assim, foram experiências na minha vida que eu digo que toda experiência ela traz uma experiência, né? Toda experiência, todo o trajeto que a gente passa, toda dificuldade, ela traz experiência, é isso que eu quero dizer. Né? Então, assim, tudo foi muito marcante na minha vida. Não foi fácil, né? Teve os obstáculos, mas tudo para amadurecimento. Entendi. Nesse período, uma coisa que eu estou observando é que a sua família era uma família muito assim de carinho e também demonstração de amor, né? Sempre, 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 né? É, umas das coisas assim, que por isso que eu digo assim, eu sou muito família, porque eu sempre fui. Eu vi meu avô, meus pais fazerem isso, reunir sempre a família em casa, apesar de não eram evangélicos, não eram. Minha mãe veio ser depois de mim, sabe? Já meu pai já falecido, já na sua idade mais avançada, né? Mas eu sempre vi isso na minha família, essa reunião em casa. E a mais calorosa, a mais dada sempre fui eu, né? Depois eu dei continuidade a isso, já com mais idade. Aí eu fazia questão de reunir final de ano,
eu e minhas irmãs com minha mãe, fazer aquela ceia de Natal, aniversário da minha mãe, eu reunia a família. Eu sempre que estava tentando juntar a família, né? Sempre foi assim. Falar em tentar, sabe? Eu já começo tentando procurar um gancho aqui nesse momento para a gente ver essa questão de família. Qual a importância da família na vida da sociedade? Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Olha, a família, primeiro de tudo, ela é a base, né? Deus formou a família. Sem a família, nós não... Eu acho que não existe... abaixo de Deus é o bem mais precioso, é a família. Porque se você não respeita a família, se você não valoriza a família, se você não tiver uma família que você possa contar, como é que fica? A família ela é a base, né? É através da família que vem apoio, é através da família que vem o laço de amor, de união. Eu vejo família como uma coisa muito, muito boa, sabe? Eu sem minha família, não sei o que seria, né? Primeiramente, claro, Deus. Mas família é uma instituição sagrada, divina. Foi Deus que criou a família. É por isso que hoje eu sou mãe, é por isso que hoje eu sou avó, né? Tenho aí netos maravilhosos, né? O senhor aí conhece Luísa, né? Que canta aí para a glória de Deus. Miguel também é outra bênção, né? Tenho do meu outro filho, o que faleceu. Tenho mais 2 filhos dele. Um mora em Salvador, outro mora aí no Cabo mesmo. Não tenho muito vínculo com o de Salvador, mas o daqui já é um pouco mais próximo. Acho que até por conta mesmo da distância, né? Mas, enfim, a minha família é assim, é tudo que eu tenho aqui,
né? O esposo, que a gente tem que falar, né? Também, que é aquele que está ali sempre do nosso lado. A gente sabe que não é fácil, casamento não é fácil. E eu já digo uma coisa, vou pegar outro gancho, porque está chegando aí Dia dos Namorados, É, uma data onde as pessoas sempre ficam naquela, olha, Dia dos Namorados. E a senhora vir no programa e eu não fazer essa pergunta perto do Dia dos Namorados, não tem como. Como é que foi o encontro com o seu esposo? bom, eu tinha vindo já de uma separação, né? E já fazia um tempo que eu estava só e fui visitar a minha amiga que tinha uma bomboniere em frente, porque quando eu sempre que estava nas minhas horas vagas, eu ia conversar com ela lá, né? E quando eu cheguei lá, ele trabalhava na empresa que ela prestava serviço. Aí ele foi lá agradecer uns brindes que ela deixou de final de ano, que ela sempre dava ao pessoal. E quando ela deixou, ele não estava. Aí ele ia passando, parou lá para agradecer. E eu estava lá. E quando ele olhou para mim, eu acredito que foi amor à primeira vista, né? Mas eu não queria me relacionar com ninguém, eu não estava assim aberta a relacionamento, né? Não estava querendo ninguém mesmo. Mas aí ele foi aquele que insistiu, sabe? Ele ficou insistindo, insistindo. E, enfim, casamos, estamos aí há 10 anos, né? Casados. Houve umas dificuldades, uns altos e baixos, mas é como eu falei, né? São duas cabeças, dois mundos. A gente tem que escolher o casamento todos os dias, né? Isso me dá um gancho. Por exemplo, hoje ainda tem-se uma percepção ainda de que a pessoa, quando casa, vive feliz para sempre. Alguns ainda vão com essa ideia. Mas eu queria que trouxesse a realidade. Como manter um casamento próspero num período tão conturbado que é das nossas gerações de hoje? Eu digo que é outra base, né? É Deus. Eu digo que é o triângulo. Deus e o casal. Se Deus não tiver no centro, não existe casamento. Porque são renúncias, são obstáculos a ser vencido. É todo dia dizer, eu amo você, eu quero você. Porque existe dificuldade, sim, não é nada de contos de fada, você não vai viver o resto da vida, todos os dias, vivendo como aqueles contos de fada de príncipe encantado, de princesa, né? Existe, sim, os altos e baixos, e a gente tem que ter... Eu aprendi muito errando, né? Eu sempre fui uma mulher independente e custou um pouco eu aceitar que eu tinha uma pessoa que eu tinha que ser submissa a essa pessoa, né? Porque a gente tem que... O marido, ele é o quê? O cabeça, né? Aí tem até uma pregação de... eu esqueci, Camila Barros, que ela diz, ele é o cabeça, eu sou o pescoço, mas a cabeça só vai para onde o pescoço manda, né? Mas, assim, a gente tem que saber reconhecer quando está errado, tem que ter paciência, tem que tolerar mesmo um ao outro, tem que se respeitar, mas para chegar a esse nível, eu enfrentei muita coisa, né? Muita coisa, mas... Ele disse uma vez, você um dia vai me agradecer por não ter desistido de você. Porque eu sempre fui. Você um dia vai me agradecer por não ter desistido de você, porque houve algumas separações, né?
Eu cheguei a me divorciar e me casei com o mesmo homem, né? Então, assim, tudo isso são experiências, são, né, para a gente aprender, é Deus nos moldando, é Deus moldando o nosso caráter, para a gente saber que sem Deus nós não somos nada. Eu sou muito consciente disso, que sem Deus eu não sou nada, eu não faço nada, né? Eu digo que o primeiro milagre que Deus faz nas nossas vidas é quando nós abrimos os olhos de manhã e respiramos e dizemos assim, poxa, mais um dia Deus me concedeu, né? Porque ali mesmo dormindo, quem sente alguma coisa dormindo? Deus poderia ali mesmo dizer, foi até aqui, né? Mas Deus não, ele aposta, né? Acredita na gente, dá mais uma chance, né? Para que a gente venha acertar. E assim vai. Já que a senhora disse que foi até aqui, assim a gente encerra mais esse bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais podcast de Jesus Fonte Vida. Volta nossa convidada, irmã Patrícia Vaz, e agora a gente vai continuar nossa viagem. Vivemos um mundo de facilidades, Verdade. mas naquela época da sua adolescência, infância, juventude, como era naquela época? Havia as facilidades de hoje? Existiam dificuldades para se ter as coisas? Ah, sim, sim. É, dificuldade sempre a gente vai encontrar em qualquer momento da nossa vida, né? Sempre vai encontrar. Não tão fácil, né, como hoje. Eu digo que hoje as coisas estão com mais facilidade, até por conta de tecnologia. E eu digo assim, é uma facilidade que é feito liberdade e libertinagem. Existe a liberdade, existe a libertinagem, né? Então, com essa tecnologia, eu acho que está combatendo muitos princípios familiares. Hoje você não vê muito as crianças brincando, interagindo uma com a outra, como eu joguei bola de gude, joguei bola, queimado, amarelinha, brincava de boneca, né? Hoje a gente não vê as crianças fazendo isso. Hoje a gente vê criança de 1 ano, 2 anos já na frente de uma tela, né? E hoje, devido também a essa tecnologia, muita coisa ficou mais fácil, né? Você hoje tem mais acesso a estudar pelo computador, que antes você não tinha, né? Mas eu acredito que o rendimento, eu acredito que era bem melhor antigamente para se estudar. Eu, assim, como eu tinha uma família que tinha uma estrutura, né, tinha financeiramente falando, assim, eu estudei nos melhores colégios. Meu pai, ele era alfaiate, ele tinha uma alfaiataria da alta costura. Ele só costurava para pessoas importantes. Ele também foi modelista da Valizere. Então, assim, a gente tinha uma situação, uma condição financeira boa. Cá para nós, aprendeu a costurar alguma coisa? Não aprendi. Não aprendi. Eu puxei o dom da minha mãe, né? Que minha mãe, ela era cabeleireira, né? E aí eu já aprendi para o lado da mãe, né? Mas assim, então assim, eu estudei nos melhores colégios, tudo. Meu pai, o que ele podia fazer para investir na educação, na minha educação, ele fazia. Então, assim, não, não aproveitei mais por conta da imaturidade, fui casar cedo, né? Tudo isso, né? Aí foi tudo muito precoce, que é onde eu digo que é bom a gente não pular etapas, né? A gente Gostei. é, Gostei e eu vou abrir um parêntese, porque na geração de hoje a gente está com um problema. Eu vejo adolescentes de 12
anos em diante, querendo viver uma etapa que ainda não estão preparados. E assim, claro que não são todos os pais, mas assim, uma parte acha isso lindo e não sabe o prejuízo que pode causar na vida de um adolescente. É Porque é a verdade. fase de estudar, é a fase de conhecimento, é a fase de preparação para o futuro. Então, quando vai namorar, eles vão trazer uma etapa onde vai suprimir muita coisa. Então, termina tendo muita pressão, muitas situações, e quando vai ver a área de educação, de estudar, termina sendo comprometida. É verdade. Porque, assim, a palavra de Deus diz, em Eclesiastes 3, diz que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Então, assim, a gente tem que saber esperar o tempo de cada, como é que eu digo, etapa da nossa vida, né? Então, 12 anos, 15 anos, 16 anos, eu acho que ainda não é o tempo de assumir um E relacionamento. assim, na sua época ainda não tinha nem a percepção de vida que se tem hoje. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Não, não, de forma alguma, de forma alguma. Era muito diferente de hoje. Não tinha essa. Hoje as meninas são mais atiradas, são as meninas mais, né? Quer acelerar as coisas. Naquele tempo até existia. Pronto, no tempo da minha avó mesmo, casavam-se com 15 anos, né? Bem mais cedo, já eram donas. Mas hoje as meninas, né? Elas estão querendo, não é que elas estão querendo se relacionar para ter uma família. Quando eu namorei pensando em me casar. Hoje as meninas não querem namorar para casar. Hoje é um tal de ficar, que é uma coisa, assim,
que não é legal, né? A gente sabe que não é uma coisa boa. E assim, e a maturidade, ela vem no tempo, né? E aonde é que uma menina de 15 anos, 16 anos está preparada para enfrentar os obstáculos de ter um filho, de ter a responsabilidade de cuidar de uma casa, de um marido, né? Não tem. Então, são essas coisas. Então, assim, eu acho que o tempo certo das coisas, você se programar para ter um filho, do que ter uma gravidez indesejada. Indesejada que eu digo assim, você não está preparado para ter aquele filho, de repente você não tem aquela responsabilidade, não, eu vou me prevenir, porque eu agora não estou preparado para ter um filho. Então, age pelo impulso, a emoção, e nessa emoção, consequentemente, pode vir uma gravidez, né? Como foi o meu caso, veio a gravidez, e eu pulei essa etapa, onde era para eu dar continuidade aos meus estudos. Lá na frente, quando eu tivesse formada, construir a minha família, né? E nada disso, tudo isso foi pulado, né? Eu fui mãe muito cedo, assumi responsabilidade muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, porque eu vinha de uma família que tinha uma condição financeira razoável, que isso me isentou de ter minhas responsabilidades. Não, eu tive que trabalhar, eu tive que assumir os meus atos. Mas isso partiu dos pais ou uma iniciativa própria? Não, dos meus pais, né? Já que você fez, você agora vai arcar com as consequências, né? Porque ser pai, ser mãe, não é passar a mão na cabeça nos erros do filho. A gente corrige um filho, eu digo que até Deus, o não de Deus, é o nosso bem, né? Às vezes a gente quer fazer algo e o Senhor faz não. Ele dá não. E a gente também tem que saber dizer não aos nossos filhos. É difícil? É. Bem, agora falar em difícil, a gente vai para outra área. Agora, assim, né? Vamos ver como eu vou lhe botar numa divisa. No estreito. Como eu sei que a senhora é uma mulher empreendedora, como equilibrar a mulher cristã empreendedora junto à dona de casa? Deixa eu falar primeiro de como surgiu o Estúdio da Beleza. O Estúdio da Beleza foi um projeto de Deus. Então a gente faz o seguinte, a gente dá uma paradinha e na volta a gente conta essa história. Certo. Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.